Jardim Espada. Temos já uma boa caminhada junto. Está com seu filho Rafael, esse nego bonito, com a sua esposa Adriana. Que Deus abençoe. Fico muito feliz de vocês estarem aqui e Ele estará trazendo a palavra aos nossos corações. Amém? Um servo de Deus, com uma grande índole. E quando eu falei para o meu pastor, eu falei: eu posso trazer meu amigo? Pode. Então, fica à vontade. Que Jesus venha te usar. Estenda as suas mãos. Pai, está aqui um grande amigo pessoal, pastor André, ao qual o Senhor já colocou a palavra em seu coração. Que o Senhor Jesus venha usá-lo com poder, graça e ousadia para ministrar um povo a qual não é nosso, mas um povo que é do Senhor. Use a vida do teu servo, Pai, com poder, graça e ousadia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graça e paz, né? Em nome de Jesus, como é bom estarmos aqui nesta noite. Quero agradecer ao Jefferson por essa oportunidade tão especial de estarmos adorando ao Senhor juntos, né? Estivemos no final do mês de maio juntos ali na congregação e agora estamos juntos aqui novamente, graças a Deus. Vejo a nossa irmã Joana ali também, que bom vê-la, satisfação em vê-la, graças a Deus. Quero deixar aqui meu abraço ao companheiro Jefferson, ao pastor dessa igreja, né? E feliz por estarmos aqui. A minha esposa, a irmã Adriana, ao Rafael, meu filho. E já me desculpar aos irmãos pelo horário, né? Eu saio do trabalho em Terra Preta e eu trabalho muito obrigado, Deus abençoe. Trabalho das 7 às 7, 12 horas por dia. E quando o Jefferson me convidou, eu falei: rapaz, o meu horário é estreito, porque eu saio tarde do serviço. E hoje, véspera de feriado, e um acidente ainda na Fernão Dias para ajudar, né? Mas o certo é que chegamos aqui e já fomos ministrados pela palavra do Senhor com o nosso companheiro. E eu só quero... irmão Jefferson, que bom vê-lo também, Deus abençoe, viu? Eu só quero corroborar com aquilo que já foi dito nesta noite, né? Lançar a vossa preocupação sobre o Senhor. Eu peço aos irmãos que puderem, abram suas Bíblias em Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 38. Não vou me estender, porque eu vi que, graças a Deus, é o mesmo propósito a qual Deus tem imposto no meu coração, desde o dia em que fui convidado para estarmos aqui cooperando, né? Não pregando, cooperando, falando do amor de Deus. Amém? João 11, vamos partir do 38 e nós vamos conversando um pouquinho, mas é dentro do que já foi falado. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Trago um abraço ao meu pastor também, pastor Elias, né? Ali na nossa Assembleia de Deus. Diz o texto assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? E nós vemos esse texto e esta passagem, e olhando para o nosso relacionamento, eu e o Jefferson, e graças a Deus que o texto fala sobre a amizade. É bom ver meu professor também de autoescola, né? Que bom. E agora passei, viu, professor? Agora tirei a habilitação mesmo, viu? Agora sim, nós fizemos aula junto há uns bons anos. E aí eu parei no processo, né? Já faltava só aula prática. E aí não terminei.
Agora sim, agora já estou automobilizado. Deus abençoe sua vida e sua família. Meus irmãos, por que eu cito isso? Porque aqui esse texto fala sobre amizade, sentimento de afeição. A Bíblia diz que, aqui no capítulo 11, de uma amizade muito bonita entre Jesus, Lázaro, Marta e Maria. E que coisa boa é ser amigo e é ter amigo. A Bíblia diz que é amigo mais chegado que o irmão. O irmão é uma ligação sanguínea, não tem jeito. Mas a amizade é escolha. Amizade é companheirismo. Amizade é relacionamento. Que nós escolhemos as pessoas para sermos amigos. E Jesus, embora tivesse um ótimo relacionamento com muitos, mas Jesus escolheu pessoas, família, esta família de Betânia, para se tornar um amigo. E se é bom ser amigo de Jefferson, se é bom ser amigo do meu professor, se é bom ser amigo do meu filho, imagina ser amigo de Jesus. E a Bíblia diz que eles tinham um relacionamento. Jesus, toda vez que ia a Betânia, e se hospedava na casa de Marta e Maria. Imagine você, que alegria receber Jesus em casa e poder ali ouvir as histórias de Jesus, poder ali servir um café para Jesus, um pão, e aquele momento de comunhão. E todo o tempo que Jesus ia para a cidade de Betânia, ele ficava na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Mas Jesus, sabemos que veio como peregrino, andando pelas aldeias, pelas montanhas, e não tinha parada fixa. E o certo é que numa dessas viagens do Senhor, Lázaro vem a ser acometido de uma enfermidade. E bom é termos Jesus como amigo, porque no momento da adversidade você diz: busca Jesus, porque eu tenho um problema e Ele pode resolver. Ele pode trazer a solução para nós. E o texto no versículo 1 vai dizer que, versículo 2 melhor dizendo, vai dizer que Maria, que era aquela que tinha urgindo os pés de Jesus com unguento. Sabe o que é isso? Depósito com o Senhor. Maria tinha feito algo extraordinário. Ela tinha dado o seu melhor para ungir os pés de Jesus. Ela pega um vaso de alabastro, de nardo puro, de muito valor. Mas nada é tão valoroso quanto a nossa entrega a Jesus. E a Bíblia diz que ela pega esse nardo e ela vai lavar os pés de Jesus. Ela vai ungir os pés de Jesus a ponto de trazer ciúme a alguns dos discípulos, que disse: mas não poderia ela vender esse nardo puro e doar, e pegar o dinheiro e doar aos pobres? Mas Jesus disse: isso que ela fez ficará em memória. E nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. Nós temos um memorial diante do Senhor. É necessário escrevermos história. É necessário termos, ontem eu pregava ali no livro de Esther, capítulo 6, quando da situação da perseguição dos judeus por uma situação armada por Amã. Mas o certo é que Mardoqueu tinha um histórico. E quando se tem histórico, o Senhor entra com providência, o Senhor entra com socorro. Quando Ele puxa o meu e o seu histórico, que Ele observa e diz: não, em tal dia, principalmente no dia 18 de junho de 2025, a minha igreja estava reunida me adorando exatamente às 20h53. Então eu vou socorrer, porque tem histórico de adoração, tem entrega de força, tem histórico de busca pela minha presença. Ah, mas é véspera de feriado, tem tantas pessoas em todos os lugares, e cada um tem a sua escolha, mas nós escolhemos a melhor parte nesta noite, que é estar diante da presença do Senhor. E acredite você, nesta noite, eu e você estamos escrevendo um memorial diante do Senhor. E a Bíblia diz que então eles mandam um recado dizendo: olha, avisa que Lázaro, a quem tu amas,
versículo 3, está enfermo. E Jesus, ouvindo isso, versículo 4, vai dizer que, ele vai dizer, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida é permissão do Senhor, e tudo é para glorificar ao Senhor. Enquanto estivermos aqui, estamos em processo de aprovação de Deus. E se servirmos ao Senhor, a Bíblia diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E de esconder em Jesus, esconder em Deus, é ser intocável pelo inimigo, a não ser que Ele permita. E se Ele permitir, é para que a nossa fé seja aumentada, é para que o nosso histórico seja reforçado na presença do Senhor. Lázaro está cometido de uma enfermidade, não se dizia qual era a gravidade, só disse: olha, Lázaro, aquele a quem tu amas está enfermo. E o mensageiro foi embora. O certo é que Jesus ainda demora 4 dias para chegar à aldeia de Betânia. E nesses 4 dias, Lázaro vem a óbito. Mas o bom é que Jesus já sabia. Versículo 11 vai dizer que Jesus assim falou, depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Próprio Jesus chamando Lázaro de amigo. Que bom é ser chamado de amigo. Jesus em João 15 disse: olha, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo de amigo, porque tudo que eu fizer, vocês vão saber. E sabe como sabemos? Pela revelação do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. É Ele quem nos revela todas as coisas. A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo discerne tudo, e de ninguém é discernido. Então nós temos esta graça da revelação, e Jesus teve a revelação, mesmo distante, de que Lázaro estava já morto. Ele então usou o termo sono, mas os discípulos não entenderam. Será? Se ele está dormindo, está bem. Então Jesus é mais claro. Tem horas que Jesus precisa ser bem claro, como está sendo claro nesta noite. Jesus: não, Lázaro morreu, mas vou ressuscitá-lo. Isso significa autoridade, comunhão com Deus, certeza de que Deus faria alguma coisa naquele momento. Eles vão então seguir para a aldeia, vão seguir de volta, agora não mais para um jantar, agora não mais para um café, agora não mais para um bate-papo, mas agora está indo para um funeral, está indo para uma situação de extrema tristeza. Jesus vai andando e os discípulos com ele, sem saber o que aconteceria. Mas sabe de uma coisa? Andar com Jesus é ter surpresa constantemente. Você vai andando, como o nosso irmão disse, e diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e no mais ele fará. Eles deleite-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. É entregar-se ao Senhor sem reserva e deixar que ele cuide das nossas vidas, da nossa família, da nossa casa, do nosso emprego, da nossa carreira, das nossas finanças. Tudo coloca na mão do Senhor, e Ele tem a solução para todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus vai, e quando Ele chega até a aldeia, chega até Marta, por exemplo, versículo 21, vai dizer: disse pois Marta a Jesus: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E ela vai dialogar com o Senhor, dizendo: sim, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. E Jesus: não, eu sou a autoridade do Senhor, eu sou o bom pastor.
Eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esta noite é noite de vida, essa noite é noite de renovação na presença do Senhor. Nós vamos ver que todo o tempo ele vai dialogando com Marta, e Marta vai contrapondo o que Jesus está dizendo. Ela vai dizer assim ainda: e dito partiu, chamou em segredo, versículo 28, Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, versículo 30, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou seus pés, dizendo-lhe, mais uma vez lançando em rosto: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então as duas irmãs, elas só estão focadas naquilo que já aconteceu. E é bem possível que muitas das vezes nós estamos sempre pensando no que já aconteceu. Mas se não tivesse sido, mas se não tivesse sido fulano, se não tivesse sido aquela situação, aquele relacionamento. Eu quero dizer que meu Deus, o nosso Deus, é Deus que faz nova todas as coisas. Todo o tempo é tempo de mudança na minha e na sua vida. E elas vivendo uma situação de luto, mas elas faziam questão de dizer: se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor estivesse aqui. Mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer algo sobrenatural. É só crer que eu faço, é só crer que eu não dependo do tempo. O Senhor não depende do tempo para agir na minha vida e na sua vida. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E se Ele determinar, não importa o tempo, Ele entrega a vitória nas nossas mãos. E a Bíblia vai dizer que, no versículo onde li, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Então nós estamos diante de uma situação em que as mulheres queriam uma cura, e às vezes nós somos limitados naquilo que queremos. E às vezes limitamos o nosso Deus achando que Ele pode fazer só até certo ponto. Elas entendiam que Jesus só podia curar, mas não sabia que Jesus tem poder para ressuscitar. Elas não sabiam que Jesus tem poder sobre todas as coisas. E elas agora Jesus agora vai entrar numa situação de observar as pessoas que estão à volta. Veja que o versículo 35, Jesus chorou pela incredulidade, Jesus chorou pela falta de fé, pela imaturidade daquelas pessoas que tinham tanto tempo se relacionavam com Jesus e não sabia o poder de Jesus. Que nessa noite nós que nos relacionamos com o Senhor não tenhamos limite para crermos e determinarmos na nossa vida, sabendo que Ele é poderoso para todas as coisas e nada pode ser impedido aonde o Senhor está. E a Bíblia diz que Jesus pergunta, onde o colocaram? E eles disseram assim: vem e vê. E levaram Jesus até o sepulcro. E a grande questão que eu pensava durante o dia, que a grande dificuldade nossa é a que existia aqui. Jesus vai dizer a Marta: olha, tirai a pedra. Marta, irmã de defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. É acharmos que o nosso Deus é limitado. Se Jesus chegasse antes, a ciência diria que teria sido só um mal súbito, porque até 3 dias é possível ainda sobreviver, é possível ter um apagão, mas 4 dias cientificamente está morto.
4 dias o judeu já entendia que não tinha mais vida. E é quando todos dizem que não tem mais jeito, o nosso Senhor chega e muda a história. É quando alguém diz, mas também desse jeito, mas se não fosse assim, mas só conseguiu porque ainda tinha 3 dias. Por isso Jesus demorou 4 dias. E é por isso que muitas coisas ainda não aconteceram na minha vida e na sua vida. Porque quando acontecer, alguém vai ter que dizer, foi milagre, porque eu alcancei. Foi milagre, porque eu vi. Foi milagre, porque eu acompanhei. Foi milagre, porque eu participei. Só aconteceu o que aconteceu porque Jesus interviu na situação. Tem coisas que demoram para acontecer, mas não é para mim e você se desesperar, é para ter esperança em Deus. Quando a medicina não tem mais jeito, quando os amigos nos abandonam, quando o desemprego chega, quando tudo parece que vai naufragar, o Senhor entra com a providência. O Senhor entra com a solução. Mas sabe o que é interessante? Que é necessário uma ação minha e uma ação sua para uma reação do Senhor na nossa vida. A situação estava um caos, choro, tristeza, situações sendo lançadas em rosto. Os próprios homens que estavam ali dizendo, não podia esse que abriu os olhos ao cego também impedir que Lázaro viesse a morrer? E não entendia que ele tem o controle da vida e da morte nas suas mãos. E Jesus vai dizer, olha, disse-lhe Jesus, versículo 40, não te hei dito? Se creres, verás a glória de Deus? Então, o que eu trago para mim e para você nessa noite? Que o milagre da minha vida, o milagre da sua vida, somos nós quem determinamos. E o que temos que fazer é tirar a pedra da incredulidade, a pedra da desconfiança, a pedra do medo, a pedra da desesperança, a pedra da desconfiança, aquela pedra que permanece. Eu tenho um problema, mas será? Mas se eu mexer, já tem 4 dias, já cheira mal, já passou do tempo, é melhor deixar como está, e continua sofrendo. Sabe, quando tem uma ferida, um ferimento, o remédio certo temos que raspar para passar o remédio em cima do ferimento. Se passarmos em cima da casca, ele só vai fazendo gangrena, ele só vai criando mais crosta, ele só vai criando mais problema. Mas quando nós tiramos, ainda que venha doer, mas fica em carne viva, porém o remédio, ele vai no lugar certo. Assim é a nossa vida espiritual, assim é a nossa história. Enquanto não tirarmos a pedra, o Senhor não pode agir. Mas se nesta noite eu e você tirarmos a pedra do medo, a pedra da desconfiança, a pedra da incredulidade, a pedra da incerteza, o Senhor é quem vai trabalhar na nossa história. Esse Senhor, mas já cheira mal, porque é de 4 dias, mas o Senhor disse, mas não tinha dito, se creres, verás a glória de Deus. Mas tem uma coisa, tem coisas que é Deus quem faz, mas tem coisa que sou eu e você que fazemos. Nós temos uma ação e o Senhor reage em meu e o seu favor. Enquanto estivermos prostrados, olhando para o problema, nós tiremos os olhos do Senhor. Mas quando olhamos para o Senhor, o nosso problema se torna nada, porque Jesus é tudo. Jesus é o remédio eficaz para todas as nossas necessidades. Tira uma pedra. E aí é você quem vê qual é a pedra que você precisa tirar nesta noite, diante da sua necessidade. Às vezes o cansaço, às vezes o tempo que já tem lutado, esta pedra que já está colocada em cima. Eu faço tudo e não dá certo. É porque tem que se tirar a pedra. Quando se tira a pedra, aí agora é com o Senhor. E a Bíblia diz que eles, versículo 41, tiraram pois a pedra. E depois que tiraram a pedra, aí agora Jesus vai trabalhar. Agora Jesus vai entrar em intimidade com o Senhor. Então perceba que
Nada era culpa de Jesus ou de ninguém. A culpa era só, a dificuldade era só tirar a pedra. E às vezes nós vivemos dizendo: se não fosse, se eu tivesse, se fosse antes. São pedras que têm que ser tiradas para que o Senhor venha operar o milagre, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor venha renovar, para que o Senhor venha trazer oportunidade, para que o Senhor venha entrar com mudança na nossa casa, na nossa vida, na nossa parentela. É necessário tirar a pedra da mágoa, a pedra da tristeza, a pedra da angústia, da depressão, aquela pedra que por mais que se faça, ela continua ali, a pedra chamada obstáculo. Somos nós quem removemos. Depois dela removida, o Senhor opera o milagre. A Bíblia vai dizer que tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, ele nos ensina a orar. Jesus, ele mostra para esta situação a sua intimidade com Deus. Ele disse: olha, eu não precisaria nem orar, mas eu só estou orando para ensinar para eles que tudo é possível ao que crê, se orarmos, se dobrarmos os nossos joelhos, se fizermos o que de Jeremias 33:13 ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu não sei qual a tua situação nesta noite, mas o que eu sei é que meu Deus não é limitado. Meu Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, é imutável, é infalível, é transcendente. É um Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E tendo dito isso, versículo 43, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Uma ordem imperativa do Senhor. E o defunto não resistiu à voz do Senhor. A morte não pôde segurar Lázaro, porque a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E ela foi até as profundezas, até os lugares mais escuros. É esta a voz do meu Deus nesta noite. É a voz que ecoa, é a voz que está entrando na minha alma e na tua alma, dizendo: eu tenho solução para a tua causa, eu tenho mudança para a tua família, eu tenho mudança na sua saúde. É só crer, é só tirar a pedra, é só ter a esperança renovada nesta noite. E o texto vai dizer: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço, e disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Através da minha vida, através da sua vida, através do milagre que o Senhor tem para realizar nesta noite, muitos crerão nele. Muitos dirão: foi Jesus quem fez, foi o Jesus que ele serve, foi o Jesus que ela serve, porque a situação não tinha como mudar se não fosse Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor fale mais ao vosso coração, que o Senhor encha-os da graça constante no seu coração, sabendo: se tirarmos a pedra, o Senhor realiza o milagre nas nossas vidas. Muito obrigado, pastor Jefferson, que o Senhor dê força e graça.